Olá, vamos começar agora o nosso segundo episódio do Go Talks. A gente está com duas pessoas muito especiais aqui hoje, que é o seu Aldo e o Vini da JebWork. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de participarmos aqui. Isso aí, muito obrigado, viu? Nós estamos aqui num ambiente muito agradável, né? Muito melhorado até com a presença de vocês, muito amplificado, né? Estamos felizes aqui. Ficamos muito felizes de ser sempre muito bem recebidos. Só para contextualizar o pessoal aqui, a gente está na fábrica da JebWork em Bento Gonçalves, né? No showroom novo da linha Vitago, na Lexus Form. Então, já aproveitando o gancho, eu gostaria que vocês falassem mais um pouco sobre a Jeb, como começou a Jeb, o que é a diretriz da Jeb, o que dita os valores da Jeb aqui. Pois é, seu Aldo, eu acho que eu vou deixar o seu Aldo começar a resposta, afinal ele é um dos grandes culpados por tudo isso, né? Muito bem, sabe? É sempre uma emoção falar dos inícios, né? E assim, relembrar assim, como é que eu consegui captar um sonho que era de um menino, na época, 17, quase 18 anos atrás, né? E que vinha lá em casa para namorar minha sobrinha e depois do churrasco sempre, né, para tomar uma cervejinha, e numa dessas, né, ele começou a arriscar algumas perguntas sem se combinar de nada, sabe, de nenhuma organização de conversa, alguma coisa que ele quisesse. E aí ele fez a primeira pergunta: quanto dinheiro precisa para fazer uma fábrica de móveis? Eu nunca soube que ele quisesse fazer uma fábrica de móveis, né? Tá, eu vi aquela pergunta e disse, bom, o que esse camarada quer com fábrica de móveis? Né? E o que eu vou responder, né? Depende do móvel que for fabricar. Se for fazer um móvelzinho assim, até com R$100 faz. E morreu aí. Passou algum tempinho, mais um domingo desses, né? Uma outra pergunta dele lá no meio da conversa. Nada programado, nada preparado. Né? Que máquinas comprar para fazer a fábrica de móveis? De novo, essa pergunta, né? Assim, então, não compra máquina nenhuma se não souber o que fazer. O que é que faz fazer as operações? Vai jogar dinheiro fora, vai gastar e não vai chegar a lugar nenhum. E ficou assim, essa pergunta, assim, ela morre ali. Mas uma terceira, aquela pulguinha atrás da orelha, querendo ser respondido, e seu algo... A terceira oportunidade, ele pergunta assim, se fosse fazer uma fábrica, mas sempre tinha uma condição, né? Tá? Que móveis fabricar? Quer dizer, opa, esse piá, esse guri está querendo falar sério, agora eu não posso mais brincar, caiu, começou a cair a ficha, né? Certo. E eu pensei um pouco, disse, bom, se eu não quero saber disso, já levei minhas lambadas, não quero mais saber de fábrica de móveis, tá? Mas se eu fosse tu, né? E que vai fazer uma fábrica de móveis, eu faria móveis de escritório. Certo. Por 3 motivos em especial, né? Primeiro, não é fácil de fabricar, não é fácil de fazer. Segundo, não pense que não tem concorrência, pode até não estar enxergando. Mas se você sair por aí chutar pedra, vai sair fabricando tudo que é lá. Certo. Não pense que os clientes estão... Claro, a gente imaginava assim, mercado varejista, assim, nada pré-preparado. Não pense que os seus clientes vão estar lá de braços, né, abertos. Agora caiu no meu colo a solução dos meus problemas, da minha necessidade. Né? Pelo contrário, eles são muito exigentes. Né? E aí que realmente eu vi que o menino estava afim. E depois as outras providências vieram, numa oportunidade assim, mais tempo, talvez a gente pode revelar isso, sabe? Até porque é uma oportunidade para mim de reviver aquelas emoções daqueles tempos que começaram e assim, pensar e ver mesmo, sentir que aquelas razões lá é que fizeram com que a JebWork chegasse até aqui hoje, né? Muito bem conduzida pelo Vinícius, muito bem trabalhada. Né? Uma equipe, um conjunto, né? Isso aí. E lá se passaram quase 2 décadas, né, seu Aldo? É. Os cabelos estão ficando brancos, né? Mas é assim, né? Vini, me conta, por que tu
tu tinha essa vontade, esse sonho de ter uma indústria de móveis? O que foi que te moveu para esse lado? E depois, tu tendo definido isso, o que sempre foi o teu objetivo principal enquanto movimento para o mercado, assim? Boa pergunta. Eu acredito muito que todos nós aqui na Terra nós temos uma missão. Tá? E eu acho que essa missão, embora a gente demora para desenvolver essa sensibilidade, ela já nos move muito cedo. Hoje eu fico tentando entender algumas atitudes que nós tivemos lá atrás e sem entender como algumas decisões foram tomadas, porque não se tinha conhecimento, habilidade, maturidade para se fazer certas coisas, mas parece que algo já nos movimentava, sabe? Eu acredito muito nisso. E, logicamente, eu venho de uma família empreendedora, meu pai empresário que construiu uma história de muito sucesso num outro segmento e a gente cresceu já vivenciando um grande exemplo dentro de casa de empreendedorismo. Certamente que isso também foi a grande influência da minha vida aí, né? E para ajudar, ao invés de trabalhar com a minha mãe perdão, com meu pai, eu fui a trabalhar com a minha mãe num restaurante, logo muito jovem, né? E eu acho que ali foi aonde eu realmente tive a oportunidade de aprender o que era gestão, muito jovem, sabe? Muito criança ainda, né? E aquilo começou, logicamente, a despertar em mim alguns sentimentos. Criar um monstrinho, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, tudo começou por aí. E a gente teve vários, antes de chegar, de iniciar o projeto Jabwork, a gente teve alguns ensaios de outras atividades, outras coisas que foram feitas e que deram certo também. Lógico, num patamar bem menor, mas, enfim, já se exercitava muito o empreendedorismo, a gestão, né? Mesmo num universo menor. E quando eu lembro que eu completei aí meus 18 anos, por aí, né? O meu pai disse assim, bom, então agora vamos trabalhar comigo, vamos lá na empresa da família, né? E a gente vai trabalhar junto. Eu disse, olha, pai, se eu for trabalhar contigo hoje, provavelmente eu nunca mais vou sair de lá. Eu queria experimentar algo, né? E aí que eu tive a oportunidade de trabalhar numa indústria muito conhecida aqui de imóveis, né? Não corporativo, mobiliário residencial, uma referência, e onde eu fiquei alguns anos aí antes de iniciar o projeto da Jabwork, que é onde realmente ali eu despertei o interesse pelo mobiliário e realmente é algo muito marcante. A fabricação de mobiliário em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, é algo muito marcante. Bento hoje é um dos principais polos, né, do Brasil de fabricação de mobiliário e uma referência mundial. Então é lógico que o mobiliário, a fabricação, ela tá no nosso DNA, na nossa cultura da região aqui. Então isso também certamente exerceu uma influência e aí que a gente começou, né, juntando essa vontade de empreender, esse espírito que já é inquietude, que já veio de casa, junto com o interesse do mobiliário, de fabricação e tudo mais, e com essas conversas com o seu Aldo que nasceu a ideia e tudo começou, né, seu Aldo? Mais ou menos contextualizando no improviso aqui, né? Vamos dizer assim, né? E o que move a Jabwork? O que é a peça principal da Jabwork hoje? Hoje a principal, o que nos move, o nosso combustível, vamos dizer assim, é a busca pela satisfação do nosso cliente. É a busca por atender à necessidade do nosso cliente, sabe? Isso não é fácil, é desafiador. A gente vive um momento onde as necessidades elas mudaram muito nos últimos anos, principalmente no nosso mercado de imobiliário corporativo. Hoje nós não fabricamos mais mesas, armários, gaveteiros, nós fabricamos soluções, nós fabricamos saúde, nós fabricamos muito mais do que isso, desenho, realizações de sonhos. Então é isso que nos move, esse é o nosso combustível, vamos dizer, esses desafios que o mercado e as suas necessidades que vão mudando, elas se apresentam, né? E eu olhando de fora, assim, eu posso até complementar na outra ponta, né, como cliente da Jabwork. Eu acho que um grande diferencial da Jabwork é o olhar carinhoso, afetivo e aquecido com as pessoas. Eu vejo assim que, diferente do momento, a atenção que vocês têm, o atendimento humanizado, sempre assim o carinho que vocês têm com quem constrói junto, é algo que com certeza é um diferencial. E seguindo, vamos falar mais um pouquinho de Jabwork, assim, trazendo um pouco mais para a parte do mercado mesmo. Como que a Jabwork hoje está posicionada? Como que a Jabwork enxerga o mobiliário corporativo?
o mobiliário corporativo antes, só para a gente contextualizar um pouco, ele era estritamente uma ferramenta de trabalho, né? Hoje ele é uma ferramenta de trabalho, mas ele é conceito, ele é design. A Jabwork tem um olhar especial para design, ela tem um desenvolvimento de produtos mais focado assim, para o público de arquitetos, ela tem possibilidade de personalização de modulações, de fazer algo planejado, especial, sob a demanda exatamente como o cliente demanda? Perfeito, tem sim. São vários caminhos que no decorrer dos últimos anos eles foram nos levando para estarmos aonde estamos hoje. A Jabwork, ela, na sua essência, sempre produziu projetos personalizados. Mesmo quando tinha muito pouco recurso, ela fazia um esforço, ela fazia isso de uma forma, às vezes, até um pouco artesanal, mas se adaptar à necessidade do cliente, se adaptar ao projeto, produzir soluções personalizadas sempre esteve na nossa essência. É lógico que com o decorrer dos últimos anos isso foi se tornando algo numa proporção muito maior, nós nos profissionalizamos. Hoje eu acredito que nós fabricamos mobiliário personalizado, especial, como poucas indústrias conseguem fazer e de uma maneira escalável ainda, né? Então nós investimos muito em tecnologia, em software, então em ferramentas que nos possibilitaram hoje chegar a toda a nossa rede de clientes e oferecer um mundo de possibilidades em termos de flexibilização. Trabalhamos muito forte também numa modalidade que aqui nós chamamos do private label, né? No qual nós produzimos mobiliário personalizado para marcas internacionais, conhecidíssimas, inclusive para clientes que queiram desenvolver um projeto único, exclusivo. Nós temos essa capacidade técnica e produtiva de fazer, né? E aliando isso com a questão desenho, sim, o design, o desenho foi algo que a Jabwork nos últimos anos assim, ela vem fazendo grande investimento nisso. Nós temos design próprio, nós temos designs terceirizados, né, que a todo momento estão olhando o mercado internacional e buscando trazer o que tem de mais atualizado. Lógico, na velocidade que a gente entende que o mercado e nós estamos prontos para trazer essas soluções. Mas, enfim, né, o desenho com a personalização hoje são dois pontos muito presentes aqui dentro. Isso é muito positivo, né? É o que encanta assim nossos grandes parceiros, que são os arquitetos, né? Então acaba optando por uma linha de projeto, um conceito e aí consequentemente a empresa que consiga atender é a que vai executar aquele projeto, né? Então é legal saber e ficar muito claro assim que a Jabwork tem ferramenta, tem tecnologia, tem maquinário, tem um parque fabril, tem design, está sempre antenada. Então, até encontrei o Emerson quando eu tive a oportunidade de viajar para um evento lá no exterior também, que é no segmento de design imobiliário. E, assim, é algo que com certeza conta muitos pontos, né, tendo em vista o nosso mercado hoje. Que o escritório ele é hoje um ambiente muito legal, é muito próximo à nossa casa, ele é muito próximo aos conceitos e tendências que são lançados no mercado de um modo geral, né? Uma vez era uma coisa muito discrepante. Para entender um pouquinho essas ideias que estão colocando e que o Vinícius falou aqui, na verdade, tudo isso nasce de um DNA que a Jabwork adquiriu ao longo da história. Eu vejo a Jabwork hoje, assim, ela num determinado momento de uma caminhada longa que vai se estender futuro adiante, né? Mas que nasceu lá nos primórdios, né, de alguns princípios que foram plasmados aí, imaginados e adotados para a Jabwork criar esse DNA de atendimento, enfim, de criação de ambientes que sejam agradáveis, assim, nos ambientes de trabalho, né? Que consistem no quê? Alguns princípios que a gente tomou lá em conversas com o Vinícius, assim, não prometa aquilo que você não vai cumprir, cumpra o que prometer, seja verdadeiro e tenha relacionamento. Tanto que eu me lembro bem que a gente tomou um compromisso do Vinícius, lá no início disse, você tem que assumir um compromisso conosco de que vai conhecer todos os clientes, ou a grande maioria deles, pessoalmente. Vai chegar um momento que você vai estar amassado por esse peso aí, né? Mas você vai ter que dar um jeito de carregar e levar isso para o resto da vida. E isso a gente sente agora
Então, nessas manifestações, que o testemunho que o cliente está trazendo, que o cliente está escutando aqui, e que faz muito bem para os ouvidos e para o coração, né, Vinícius? Saber dessas informações que vêm do cliente. Né? Perfeito. E complementando também essa questão aí de personalização, o grande desafio, além de personalizar, é manter características técnicas do produto, é manter a parte de segurança do trabalhador, do usuário. Então, a Geborg criou parâmetros hoje, onde além de produzir um mobiliário personalizado, ela consegue garantir que esse mobiliário saia atendendo normas técnicas de segurança que vão resguardar também o investidor que está fazendo essa aquisição. Então, é um conjunto de questões que tem que estar presentes para que a gente tenha sucesso nesse mercado, né? A capacidade de personalização, mas também de manter características de saúde, técnica e normativas que hoje nosso país tem aí, que nós precisamos respeitar, né? E para entender bem, se me permite, essa trajetória e essa, digamos assim, missão de abraçar o corporativo cada vez mais, né? Ela nasceu desde antes da montagem da Geborg, né? Assim, pense em atender às necessidades do cliente. Que sentido? Faça peças especiais. É isso que se desenvolveu muito dentro da Geborg, que é um segmento assim, muito forte na participação no mercado, né, que atrai, que faça peças especiais. Porque a toda hora, naquela época, a gente ouvia especialmente que não dá para fazer. Sim. Não tem quem faça, mas eu preciso de um tampinho, uma pecinha um pouco diferente, né? Faça. Até hoje, né, a gente tem situações que ainda escuta isso, né? Mas o mercado não aceita mais. Então, realmente é uma coisa assim que, sem dúvida nenhuma, um diferencial muito grande da GEB. Seu Aldo, se o senhor fosse dizer uma frase para qualquer empresário do país, o que o senhor diria para empreender no Brasil? Faça o seu sonho se tornar realidade, né? Com honestidade, com verdade, com inovação, com tecnologia, e principalmente através do quê? Nós temos assim uma boca e duas orelhas, né? Ouça, escute o que o cliente te passa, tá? E por aí vai. Legal. E para ti, Vini? Olha, tem uma frase que a gente já utilizou muito aqui, mas ela é uma das minhas preferidas, né, que é o pense grande sempre. Nós temos que sempre, nós temos que identificar o propósito nosso acima de tudo e pensar grande. Pensar no que a gente muda, no que a gente impacta, né? Hoje a Geborg é uma empresa que ela está muito preocupada com o impacto que ela tem no meio ambiente, nas pessoas, né, na parte socioeconômica. Nós nos preocupamos com muitas coisas além de fabricar mobiliário. E eu acho que esse é a grande diferença e que nos leva para um outro patamar de empresas. Eu costumo dizer assim que nós nos orgulhamos em dizer que sim, somos uma empresa jovem, fazemos parte de uma nova geração de empresas. Uma nova geração onde nós nos preocupamos com coisas como o meio ambiente, como nós nos preocupamos com as pessoas, nos preocupamos com coisas que até então não era tão de costume, né? Então, é isso que a gente busca, pensar grande sempre, todo dia. Legal, são duas coisas assim, tudo que o seu Aldo falou, assino embaixo. Isso que o Vini falou assim, é muito legal porque está estampado aqui nas paredes da GEB, onde tu vai ter a frase escrita na agenda, no caderno, no brinde, na senha do Wi-Fi, então é sempre... Isso aí é o que é, de fato, acredito que um dos principais nortes, assim, né? Mantra, né? É um mantra, exato, mantra. Boa palavra. Legal. O que mais que nós podemos contextualizar o pessoal sobre o que está acontecendo no mercado corporativo hoje? Eu, de maneira geral, assim, eu sou apaixonado pelo mercado de imobiliário para escritório, mercado corporativo. E vejo e falo isso, e às vezes até alguns me olham assim, né, como um dos melhores momentos que nós estamos vivendo. Para mim, a maior oportunidade que existe para o mercado corporativo nós estamos vivendo. Por quê? Nós temos um pós-pandemia onde os escritórios passaram a ter que ser um pouco mais próximos de uma residência, com mais conforto, né?
pouco mais, né, características de uma residência. Nós temos um momento onde novas doenças ocupacionais estão se apresentando e o mobiliário ele se apresenta como um aliado dos investidores e dos empresários para conter esse avanço dessas doenças ocupacionais. E o maior desafio de todas as empresas do momento, que é reter talentos. O mobiliário hoje é uma ferramenta para ajudar, é um aliado do investidor, do empresário para reter talentos, né? Além das questões geracionais que a gente sabe bem, novas gerações, novos valores, novos objetivos. Então, tudo isso forma, para mim, um ecossistema de oportunidade gigante para o mercado de imobiliário corporativo. E essa é a nossa missão. A nossa missão é trazer soluções, né, apresentar produtos que proporcionem ao nosso parceiro comercial, né, que está em atendimento com o consumidor final, de levar essas soluções e ajudar esses investidores, essas empresas a se atualizar nesse momento novo que a gente vive, né? Então, é isso que eu vejo do mercado corporativo. E o que nós estamos fazendo? Bom, o Jaborg está investindo muito na parte industrial, né, para que a gente está construindo mais uma nova fábrica aqui. São mais de 40 milhões de investimento aí que estarão sendo feitos no decorrer dos próximos 12 meses, justamente para que a gente tenha essa capacidade técnica e produtiva cada vez mais de atender esse mercado, essa grande oportunidade que está se apresentando e que a gente está enxergando. Então, nós não estamos só falando que estamos empolgados, a gente está apostando, investindo e acreditando no que está acontecendo no nosso segmento, né? Legal. Muita inovação, eu vejo assim, sabe, para acrescentar. E arrisco a dizer que, assim, pós-pandemia, então, está sendo trazido para dentro do mercado, para dentro das empresas, para dentro dos ambientes de trabalho, aquele ambiente do home office, que é o ambiente da casa que vem para dentro. E isso, sim, é um desafio muito grande de pensar na inovação, que a indústria e os operadores desse segmento, né, corporativo, terão que se debruçar sobre esse tipo de tema. É isso aí. Transformar os ambientes de trabalho em ambientes assim com características de ambiente familiar. Aconchegante. O ambiente de trabalho ele não é só mais, como a gente falou antes, né, uma ferramenta, não tem que atender só as normas técnicas, né? As próprias relações. Ele também tem que atender as normas técnicas, mas ele é muito mais do que isso hoje, né? E, acima de tudo, o mobiliário corporativo bem solucionado, bem resolvido, não é mais o privilégio de uma grande empresa. Todas as empresas, médias, pequenas, hoje nós temos soluções para atender todo tipo de empresa. Eu acho que esse é o grande negócio da Jaborg, que é levar essas soluções para todo tipo de empresa, seja qual for, seja uma empresa gigante, seja uma multinacional ou uma pequena empresa com 2 ou 3 funcionários. Um escritório profissional liberal, né? Também. Legal. Gostaria de agradecer, então, ao seu Aldo, gostaria de agradecer ao Vini pelo nosso bate-papo. E, pessoal, assim, foi um mastermind aqui, passar junto com o seu Aldo, com uma serenidade, uma vitalidade, uma calma, uma paz e uma sabedoria sem igual. E o Vini não é para menos, né? O seu Aldo é o mentor dele, é um cara, assim, super inovador, um empreendedor jovem, uma pessoa super especial, muito humilde. E realmente eu gostaria de ficar aqui falando horas e horas, mas a agenda do pessoal está apertada, então a gente vai ter que, infelizmente, encerrar por aqui. Mas, mais uma vez, eu agradeço por vocês dedicarem um tempo de vocês, que eu sei que ele é bem escasso, para a gente poder ter esse bate-papo e nortear também o pessoal de um modo geral, assim, sobre o mercado corporativo, em especial sobre a Jaborg. Da minha parte, muito obrigado por ter se surpreendido tão agradavelmente hoje, né, sabe? E, assim, para mim, esse tipo de conversa é sempre um momento de emoção, tá? Muito obrigado mesmo, vocês me proporcionaram isso. E se a gente tiver a oportunidade, temos muitas coisinhas para comentar por aí em relação ao Vinícius. Né? Vinícius, obrigado. Bom, obrigado também pela oportunidade e parabéns pelo projeto, pela iniciativa. Isso faz a diferença e que bom que a gente pode, de alguma forma, contribuir aí. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Fechou? Show de bola.